Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Vamos gravar mais um dos vídeos que falam sobre a Constituição Federal, voltada para os concursos de prefeitura e concursos que não têm uma profundidade tão grande na área do direito, mas que cobrem a disciplina. No último vídeo, no primeiro vídeo, a gente tratou sobre o artigo 1º ao 4º, do artigo 1º ao 4º, e abordamos alguns aspectos históricos, algumas coisas taxativas que foram trazidas pela Constituição, escritas, né, na Constituição, e agora a gente vai tratar do artigo 5º, que fala sobre os direitos fundamentais, os direitos individuais. Antes da gente entrar especificamente no artigo 5º, também a gente tem que fazer uma introdução, porque o artigo 5º, como ele trata de direitos fundamentais, e esses direitos têm uma teoria por trás deles, primeiro a gente tem que ver essa teoria, entender o que são os direitos fundamentais, a sua origem, as suas gerações ou dimensões, a sua aplicabilidade no ordenamento jurídico, para depois a gente passar ao artigo caput e aos incisos, certo? Então vamos lá. Os direitos fundamentais, eles têm uma diferença entre direitos fundamentais, direitos individuais e direitos humanos. Qual é a grande diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? A maior diferença de todas, e é o que a doutrina traz como essencial para fazer essa diferença, é que direitos humanos, essa nomenclatura é usada em contexto internacional. Quando se fala de direitos de forma internacional, se usa direitos humanos. Quando a gente trata de direitos que foram colocados no texto da Constituição, a gente passa a falar sobre direitos fundamentais que foram positivados. Então, como regra, a gente tem que direitos fundamentais são os direitos que foram colocados na Constituição e os direitos humanos são os direitos do âmbito internacional. Agora tem uma outra coisa que a gente tem que observar. Os direitos fundamentais, eles podem ter várias espécies, como sociais, políticos, da nacionalidade. O artigo 5º, ele trata dos direitos individuais. Então veja que do artigo 5º ao artigo 17, a gente vai estar falando sobre os direitos fundamentais. E no artigo 5º, especificamente, a gente vai estar falando sobre os direitos individuais. Cada um desses direitos, em verdade, pode ser colocado dentro de uma das classificações que a gente vai ver nas dimensões ou gerações de direito. Mas antes da gente tratar dessas gerações e dimensões de direito, a gente tem que falar sobre o histórico dos direitos e as características. Os direitos fundamentais, eles têm características peculiares, assim como os direitos humanos, que tratam e classificam eles de algumas formas e trazem especificidades que devem ser observadas. Em verdade, são regras que devem ser observadas e que vão facilitar vocês a entender a própria aplicação do texto constitucional no cotidiano, no dia a dia. Porque o objetivo aqui agora vai ser o seguinte, vai ser pegar as características e demonstrar como isso é aplicado no cotidiano com o que você já conhece, com aquilo que tu já viu. Então vamos lá. Uma das primeiras características dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, que como foi dito, é só o que foi positivado na Constituição passa a ser direito considerado como direito fundamental e o que é do âmbito internacional é direitos humanos. Eles podem se repetir, sim, e se repetem, tá? Mas vamos falar aqui, eu vou tratar sempre como direitos fundamentais, porque a gente vai começar a trabalhar do artigo 5º, né? Então, características dos direitos fundamentais. A gente vai falar da relatividade. Essa característica eu vou trabalhar primeiro, porque eu acho que ela, para a prova, talvez seja uma das mais importantes. Você já deve ter visto alguém falar que a gente não pode abrir mão de alguns direitos. E isso é verdade. Como regra, a gente não pode abrir mão de alguns direitos. Mas os direitos, eles são relativos. Isso porque alguns direitos conflitam com outros. Então, o que eu faço? Eu abro mão de um direito e usufruo só de um? Não. Eu vou ponderar o usufruto, o exercício desses direitos. Eu vou ter que ter um equilíbrio chamado de ponderação ou de sopesamento dos direitos para que eu consiga manter em equilíbrio os dois direitos que estão conflitando. Por exemplo, vocês devem lembrar vocês conhecem as revistas de famosos que tratam da vida privada, muitas vezes trazem reportagens que
avançam até o limite do aceitável na vida das pessoas e acabam expondo a imagem dessas pessoas. Mas então a gente se pergunta, não tem na Constituição um direito que resguarde o direito da imagem? Tem, todo mundo tem seu direito preservado da imagem. Entretanto, existe na Constituição também o direito da informação. E a informação sempre larga na frente, essas são palavras do STF. O STF diz que o direito à informação, o direito à comunicação, larga na frente de alguns direitos, mas não significa que o ponto de chegada vai ser também na frente ou a posteriori. Muitas vezes o direito à informação acontece e se há alguma lesão a essa imagem, por exemplo, a pessoa pode pedir então a indenização. Vou dar um exemplo. A atriz Carolina Dickmann participou forçosamente de um quadro, salvo engano, no programa Pânico, que era o Coloque a Sandália da Humildade. Então o programa Pânico procurava os artistas e faziam que eles colocassem uma sandália chamada Sandália da Humildade. A atriz Carolina Dickmann por várias vezes se recusou a colocar sandália e eles iam em restaurante e começaram a perseguir ela. Chegou um dia que ela ajuizou uma ação e disse assim, STF, pelo amor de Deus, aliás, Poder Judiciário, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando essa perseguição constante da mídia pedindo para mim colocar sandália. Aí na decisão foi colocado que os apresentadores e os repórteres daquela emissora não poderiam se aproximar a uma distância menor de 100 metros dela, não poderiam chegar a 100 metros ou menos dela, né? E aí o que os caras fizeram? Pegaram um guindaste, colocaram a sandália na ponta do guindaste e foram até a janela do apartamento dela, ficando 100 metros atrás. E na ponta botaram um falante lá, um megafone, alguma coisa para reproduzir o som da voz deles, dizendo assim, coloca a sandália da humildade, pô. Não, então eles extrapolaram todos e qualquer limites que poderia ser aceitável nesse caso. Havia uma decisão judicial vedando uma situação e eles obviamente deram um jeito para contornar a situação dissimulando como se não estivesse se aproximando. Eles responderam por isso e acredito que tenha sido uma responsabilização pesada, mas isso é uma das demonstrações que os direitos à informação e o direito à intimidade, por vezes, eles podem conflitar. Nenhum se sobressai ao outro, mas eles têm que ser ponderados de acordo com o caso em concreto. Outro exemplo que a gente pode dar para vocês são os de biografias não autorizadas. O STF diz que pode ser publicada uma biografia de uma pessoa não autorizada, só que se essa biografia denegrir de forma irresponsável ou não corresponder com uma verdade, a pessoa pode depois procurar a reparação civil dos danos que sofreu, certo? Então, lembre-se dessa característica. Os direitos humanos, eles são relativizáveis. Poderia dar mais um exemplo, algumas pessoas conhecem, que é o direito à vida. O direito à vida é um direito absoluto? Não. Por quê? Porque na Constituição, os direitos fundamentais não são absolutos. Existem autores que dizem que há direitos absolutos? Sim, existe. O STF trabalha com essa tese? Não, o STF não trabalha com essa tese. Por quê? Porque quando ele foi falar sobre os direitos, ele geralmente trata com todos os direitos são relatíveis. Um autor famoso, Norberto Bobbio, diz o seguinte, dois direitos são absolutos. O direito a não ser torturado e o direito a não ser escravizado. Essa é uma posição muito defendida, mas o STF trabalha como se todos os direitos fossem relativos. Voltando ao direito à vida, no Brasil vocês devem ter ouvido falar que não existe pena de morte. Realmente, não existe pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então há uma exceção em que pode inclusive ocorrer a pena de morte. Os autores que criticam a posição do Norberto Bobbio sobre a tortura dizem o seguinte: se a pessoa pode ser morta pelo Estado em caso de guerra, essa morte, consequentemente, vai passar por uma tortura, ainda que psicológica, prévia ou não, mas existe a possibilidade de acontecer, então também não seria absoluto. Bem, outra característica dos direitos fundamentais seria a imprescritibilidade. Existe relativização sobre a imprescritibilidade? Sim, existe.
Por quê? O direito à propriedade é um direito assegurado constitucionalmente, mas tu sabe que se tu deixar a tua casa abandonada por muitos e muitos anos e alguém entrar nela e morar nela de forma pacífica, sem contestação, ainda que de má fé, essa pessoa pode vir a adquirir o direito de propriedade dessa casa que você abandonou. A mesma coisa existe uso capião, por exemplo, de bens móveis. Então o direito de propriedade ele também pode ser relativizado. Então ele vai acontecer a prescrição do direito. Quando ocorre o uso capião, ocorre uma prescrição do seu direito, é a aquisição da propriedade por forma de prescrição, tá? Então existe direitos que são prescritíveis e existe, em a grande maioria, a regra é que eles são imprescritíveis. Por exemplo, o seu direito à saúde, você não pode abrir mão ou vender, ou o tempo vai deixar você perder o direito. Porque, em verdade, a prescrição é a perda do exercício desse direito, a perda da potestatividade sobre esse direito, certo? E na alienabilidade. Os direitos fundamentais são inalienáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode abrir mão do seu direito e vendê-lo. Tá, mas professor, no direito brasileiro a gente vê que isso acontece. Como assim não pode? O pessoal que está lá no Big Brother está fazendo o que lá então? Não, eles estão abrindo mão do direito da imagem temporariamente em troca de uma remuneração, ou uma possível remuneração. Não tenho conhecimento total de como funciona o Big Brother. Mas veja, por exemplo, o Neymar, quando faz a propaganda de uma chuteira, de uma camisa de futebol, de um aparelho de barbear, o Cristiano Ronaldo, que diz, eu sou o Cristiano Ronaldo, eu uso o Clearman. Eu não sou o Cristiano Ronaldo, eu também uso o Clearman, pô. Entendeu? Então, assim, a pessoa pode abrir mão da sua imagem temporariamente? Pode abrir. Entretanto, ela não pode alienar alguns bens fundamentais que não são relativizáveis nesse aspecto, mas podem ser relativizáveis em outro. Então pensem, todos os direitos, de acordo com o STF, são relativizáveis, não são absolutos. Eles podem entrar em conflito com outros e eles podem deixar de vigorar por um período ou ser restringidos de alguma forma, certo? Também a gente tem os direitos irrenunciáveis. Os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis. Como assim? Lembra do... Talvez você não conheça, mas algumas pessoas conhecem o caso do anão. Existe um anão, não me lembro que país da Europa, acho que na França, que ele era arremessado com um canhão. Ele era usado como bala de canhão. Então pegava o anão, colocava no canhão e arremessava o anão. E ele aceitava isso porque ele era o trabalho dele. Ele disse, foi o trabalho que eu achei, agora não querem que eu trabalhe nisso. Aí o Estado falou, disse, não, só um pouquinho. O seu direito não pode ser renunciado. O direito à sua dignidade de não ser uma bala de canhão não pode ser renunciado, então tu não vai trabalhar nisso. Ele contestou, perdeu a ação, mas aí surgiu um outro problema, que era que ele não tinha emprego. Foi solucionado depois, mas a questão aqui central o anão não pôde abrir mão da dignidade dele, dizendo que aquele era o emprego dele e que ele queria ser arremessado pelo canhão. Também existe o caso do anão que era jogado num alvo. Existia um bar na Europa, não me lembro qual país, que havia um alvo na parede com um velcro e arremessava o anão para acertar o anão no velcro, tá? Não pode isso, pessoal. Então a pessoa não pode renunciar à dignidade dela em troca de qualquer benefício. Isso tem muito a ver também com a inalienabilidade, certo? Que foi falado anteriormente. E a gente tem, por final, a historicidade. Os direitos fundamentais, eles são adquiridos pelo longo da história. Eles não vão se perdendo, eles vão sendo somados. Por exemplo, vocês devem ter visto que algum tempo atrás o WhatsApp parou de funcionar, certo? Mas se tu for colocar no texto da Constituição, não diz lá direito à internet, direito ao WhatsApp. Mas nas ações que contestaram o bloqueio do WhatsApp, diziam o seguinte, Excelência, todos os cidadãos estão tendo seu direito prejudicado porque o WhatsApp foi bloqueado para restringir o direito de uma certa pessoa. Então quer dizer que várias pessoas estão sendo afetadas para restringir o direito de uma certa pessoa. Pensa comigo, existe na Constituição o direito ao uso da internet e do WhatsApp? Se tu der um Ctrl F aí, que é procurar no artigo 5º, não vai achar. Mas o STF disse o seguinte, os direitos vão evoluindo e o direito à internet hoje, na sociedade atual,
é um direito fundamental. Tanto é que depois das dimensões a gente vai ver que alguns autores trabalham como direito à globalização como sendo uma das gerações de direito. Mas não esse é o caso agora. O que a gente tem que entender é que mesmo que a Constituição não traga um rol total dos direitos, o que está ali não é taxativo, pode ser incrementado. E ainda se vocês forem olhar, salvo engano, no artigo 5º, parágrafo 2º, existe uma cláusula de abertura dizendo que outros direitos podem ser colocados na Constituição ou podem ser tratados com o status de direito fundamental. Então, os direitos eles são históricos e, consequentemente, a gente pode observar que lá em 1988 não existia ainda esse amplo acesso à internet, pelo menos eu não tinha. Eu nem era nascido em 88, para vocês terem uma ideia, mas em 93, quando eu nasci, ainda não se tinha acesso à internet. Nos anos 2010, que foi começar a surgir os primeiros smartphones, acho que era o BlackBerry, que trazia o acesso remoto da internet com a possibilidade de envio de mensagens, texto, acesso a redes sociais. Então vejam que esses direitos vão sendo somados durante o tempo. Então a historicidade é sobre esse viés que a gente tem que observar, certo? Agora eu gostaria de falar sobre o alcance dos direitos fundamentais quanto às pessoas. A primeira questão que a gente tem que fazer é o seguinte: o artigo 5º diz que todos aqueles residentes no Brasil terão acesso aos direitos fundamentais, enfim, vai ser tratado o artigo 5º especificamente no outro. Mas os estrangeiros que residam no país, quer dizer que o estrangeiro que não resida no Brasil, ele vai ter os direitos fundamentais garantidos? Sim, essa é uma questão que eu vou trabalhar mais especificamente lá na frente, mas o que eu queria dizer agora é que mesmo sendo estrangeiro, ele vai ter acesso aos direitos fundamentais. Se ele estiver no Brasil e ele precisar impetrar um habeas corpus, ele vai ter que fazendo na língua nacional, a língua oficial do Brasil, mas ele pode usufruir do habeas corpus, ele tem o direito de locomoção, certo? E as pessoas jurídicas a mesma coisa. Elas vão ter todos os direitos, as pessoas jurídicas vão ter todos os direitos previstos na Constituição? Não. Mas eles vão ter assegurados os seus direitos. Por quê? Porque as pessoas jurídicas têm direito ao nome? Sim. Elas têm o direito à propriedade? Também. Entretanto, por vezes vocês vão ver que ela não tem uma honra subjetiva. A pessoa jurídica ela não consegue pensar algo sobre si mesmo. Eles não têm direito à locomoção. Vocês nunca viram uma empresa, um CNPJ andando na rua. Então não é possível a impetração de um habeas corpus para resguardar a liberdade de locomoção de uma empresa, ainda que ela possa ser a impetrante, certo? Então vejam, existem os direitos também são assegurados às pessoas jurídicas e também são assegurados aos estrangeiros. Se na prova de vocês perguntar alguma questão sobre a teoria geral de direitos fundamentais, sobre brasileiros, estrangeiros e pessoa jurídica, você sabe que todos esses são assegurados, certo? Agora vamos passar para uma outra parte que também é importante. A gente falou das características dos direitos, mas a gente ainda não entrou nas dimensões. Quando a gente vai falar sobre as dimensões, a gente tem que lembrar que dimensão e geração de direitos fundamentais é um processo evolutivo. Existe diferença de dimensão para geração? Sim, existe. Doutrinariamente existe. Na prática, não. Veja, que tanto dimensão quanto geração são substratos daquilo que a gente considera direitos fundamentais. Alguns que caracterizam um primeiro momento, outros que são elencados como de um segundo momento, mas todos estão vigorando, nenhum deixou de vigir, certo? Entretanto, a doutrina diz o seguinte: a pronúncia de geração pode dar o aspecto, a impressão, a falsa impressão de que um direito está substituindo o outro, e o que não é verdade. Os direitos a liberdades individuais assegurados lá em 1789 ainda são vigentes, assim como os direitos adquiridos após a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, essa nomenclatura dimensão veio para substituir a ideia das pessoas que tinham de que os direitos eles eram sendo sobrestados, tá? Isso não é verdade. Então, tanto faz se usar o termo dimensão ou geração, o que vocês têm que saber é que os direitos eles não vão se perdendo com o tempo, eles são imprescritíveis, tá? Então tá, pessoal, vamos falar agora das dimensões. Primeiro a gente vai fazer uma abordagem histórica. Quando a gente teve a primeira geração ou dimensão de direito, a gente tem que lembrar da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento
que teve lá na França, ainda no século XVIII, que foi mais ou menos o seguinte: os burgueses, eles trabalhavam e eram detentores de capital. Eles exploravam os plebeus, exploravam a população que era trabalhadora deles, e eles pagavam para sustentar a nobreza e o clero. Então, se vocês forem olhar o filme da Idade Média, se vocês forem observar alguns filmes antigos, filme de época que a gente diz, né, vocês vão perceber que a família monarca lá, a família real, os nobres, o clero estão sempre lá de boa, numa vida confortável, e tem alguém trabalhando e reclamando. Pois então, isso acontecia com a burguesa, que surgiu com os burgos, nos entornos dos castelos, nos muros dos castelos feudais, né, dos feudos, e com os plebeus. Basicamente, eles trabalhavam, juntavam dinheiro, acumulavam a riqueza, e depois tinham que pagar para sustentar os nobres que viviam com base no dinheiro deles. Jaime? Sim, senhora. O menino está com sede, não temos laranjas. No contexto do direito e no contexto evolutivo, foi um dos movimentos mais marcantes da história da humanidade. Por quê? Porque ali começou-se a assegurar os direitos de não intervenção do Estado. O Estado era mais ou menos o seguinte: você deve lembrar, ou já deve ter ouvido em algum lugar, a frase "o Estado sou eu", l'État c'est moi, alguma coisa desse gênero assim, certo? L'État c'est moi, eu acredito que seja. Que dizia que era dos reis Filipe lá, o rei Luís XIV, salvo engano. Ele dizia o seguinte: o Estado sou eu. Aí a burguesia disse: o Estado é você? Então agora a gente não quer mais saber do Estado então, a gente quer viver nós aqui. E começou a ocorrer o que chamavam de defenestramento. Era jogar as pessoas do castelo pela janela. Houve a queda da Bastilha, que era uma prisão. Então começou a surgir movimentos que diziam o seguinte: Estado, só um pouquinho. Você não vai mais intervir na vida privada. A partir de agora, você vai se abster de interferir na vida privada. Se vocês lembrarem do lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, vocês podem considerar a primeira geração ou dimensão de direitos como sendo a liberdade. O Estado não vai mais intervir. Entretanto, tempo passa, tempo voa, chegou um momento que o Estado começou a ser ausente. As pessoas começaram a sentir falta do Estado. Se você deixar o trabalhador regular sua vida, você vai ver que ele vai regular sua vida até demais. Se você tentar negociar com o trabalhador, você vai ver que você não vai negociar com ninguém. Então as pessoas começaram a dizer: só porque o Estado volta um pouquinho e assegura pelo menos alguns direitos. Se a gente deixar do jeito que está, vira bagunça. A gente precisa do apoio estatal para assegurar que esses direitos fundamentais sejam exercidos. Vocês têm que lembrar que aqui entra duas constituições históricas que asseguram os direitos pela primeira vez, ainda que a doutrina traga outras, mas são as mais importantes, são a de Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, a Constituição Alemã, de 1919. Essa Constituição alemã, por exemplo, não foi nada menos, nada mais do que elaborada por Hans Kelsen, certo? Então tá, esse movimento trouxe a abertura dos direitos sociais, a segunda geração, os direitos de igualdade entre as pessoas e a intervenção positiva do Estado, certo? Então houve a primeira geração, que o Estado não intervia na sociedade, a segunda geração, que é o Estado agora vai intervir positivamente a fim de tornar as pessoas iguais nas suas relações. E aí, no Brasil, esse movimento pode ser considerado na Constituição de Vargas, aquele que foi chamado na época o pai dos pobres, mas que em verdade eu vos digo, naquela época, esse movimento era mundial. Então Vargas, adotando o movimento mundial, previu na Constituição de 1934 direitos que eram previstos no mundo inteiro e que traziam igualdades às pessoas e a interferência maior do Estado. Não vamos entrar no contexto político aqui, apesar de ser necessário muitas vezes, mas essa foi a verdade. Vargas adotou um movimento intervencionista, que era reflexo no mundo inteiro, tentando trazer uma igualdade maior, equiparando as pessoas, ascendendo pessoas que muitas vezes não eram vistas, certo?
Então tá, chegamos na terceira dimensão ou geração. Até aqui a doutrina existe um consenso na doutrina, a doutrina é uniforme. Existe a primeira, a segunda e a terceira dimensão ou geração dos direitos e não há dúvida quanto quais são essas dimensões. A terceira dimensão ou geração de direitos, a gente vai tratar do seguinte aspecto. É o direito de solidariedade, liberdade, igualdade e fraternidade. Fecha os olhos e pensa, eu gostaria e todo mundo gostaria. Você gostaria de ter um direito do consumidor? Todo mundo quer ser protegido? Sim. Todo mundo quer se aposentar? Sim. Todo mundo quer um meio ambiente? Sim. Então pensa, grande parte dos aspectos das questões que a gente vai ter, se vocês pensarem eu e todo mundo queria isso, independente de quem seja, consegue encaixar na terceira dimensão. O que as provas mais cobram? As provas mais cobram o que são as gerações e quais são essas características delas. Então vocês têm que pensar o seguinte, cuidado com liberdade, igualdade e fraternidade. Direitos individuais, direitos sociais e aqui os direitos difuso, transindividuais ou meta-individuais, certo? Então separa nessas três dimensões ou gerações. Além disso, pessoal, existem outras gerações e dimensões? Sim, existe a dimensão do Norberto Bobbio, Paulo Bonavides, que trazem direito à paz, biogenética, enfim. Existem várias outras dimensões e características dessas dimensões, mas que não são uniformes na doutrina. As provas costumam cobrar taxativamente primeira, segunda e terceira. Algumas provas mais aprofundadas tratam dos 4 status de George Jelinek. Se não me engano, é esse o nome exato, tá? Vou deixar para vocês que forem fazer um concurso um pouco mais aprofundado, que vocês virem que o nível das questões são mais pesadas, então vocês aprofundem sobre os 4 status de George Jelinek. Passando desse aspecto, pessoal, gostaríamos então de falar sobre a aplicação dos direitos e garantias fundamentais em relação ao Estado. O plano de aplicação. Quando a gente diz o plano de aplicação, você tem que lembrar de um plano cartesiano. Então vocês vão lembrar num sentido vertical, num sentido horizontal, e se fosse uma equação de primeiro grau, ou uma equação de primeiro grau, seria uma reta. Então essa reta é o plano transversal ou diagonal. A aplicação dos direitos fundamentais na forma vertical, vocês lembrem, quem está em cima é o Estado e quem está embaixo é o particular. O Estado, ele muitas vezes não vai te perguntar se você quer ou não que ele intervenha na sua vida. Essa aplicação dos direitos fundamentais é para evitar que essa aplicação vertical seja extrapolada, que o Estado extrapole os limites de sua aplicação. Então, quando o Estado te multa, ele pergunta se você quer receber a multa? Não, ele não vai te perguntar se você quer receber a multa vai chegar na sua casa. Mas tu também lembra, quando você está dirigindo, que essa multa vem com um prazo para recurso. Não vem diretamente o valor para você pagar os pontos. Vem primeiro uma multa, dizendo o que aconteceu, qual foi a infração que você cometeu, e um prazo para recurso para você se defender. Essa é o direito de contraditório e ampla defesa, é o direito de resposta, é o direito de contestação que você tem assegurado pela Constituição. Então, no plano vertical da intervenção do Estado na vida do particular, você tem que lembrar que os direitos e garantias fundamentais são colocados no meio como uma forma de limitação desse poder vertical, certo? Existe também o uso dos direitos e garantias fundamentais, a aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais no plano horizontal. Seria o particular com o particular. Então a gente pode lembrar de uma situação no contrato de compra e venda, onde tem no Código Civil, no Código de Processo Civil, diversos princípios que resguardam os direitos tanto de uma parte quanto de outra. Direitos fundamentais do contraditório e ampla defesa, como por exemplo um associado de um clube que por algum motivo vai ser expulso daquele clube, vai ser removido dessa associação, e ele tem direito ao contraditório, ampla defesa, seu processo. Simplesmente ele não pode ser mandado embora e não ter assegurado os seus direitos. Outro exemplo que a gente pode ter é um condomínio. A pessoa que mora num condomínio por vezes vai ser multada pelo fato, ela tem o direito a se defender daquele fato. Por exemplo, supomos que no meu prédio os vizinhos de baixo façam muito barulho e a gente ligue para o síndico. O síndico pode chegar no outro dia e entregar uma multa para eles?
Não, ele primeiro pode notificar, ele vai conversar, vai ver o que aconteceu, ele vai dar o direito à defesa, ele vai aplicar a multa, dando direito à contestação. Isso por quê? Supomos que não seja o vizinho de baixo, supomos que lá no terceiro, no térreo, tem alguém com som alto dentro do carro, e eu que estou no segundo piso acho que é o do primeiro. Então não, pessoal, não pode haver, mesmo que entre particulares no mesmo status, no mesmo nível, dentro da aplicação dos direitos fundamentais, um afastamento do que está previsto na Constituição, certo? Então essa é a interferência dos direitos fundamentais dentro de uma relação horizontal. E agora, modernamente, está se observando, modernamente não, né? Faz muitos anos que isso é observado, mas o exemplo mais comum agora, da aplicação transversal dos direitos e garantias fundamentais. Quando a gente tem uma relação de trabalho, o empregador não consegue conversar direito com o empregado, muitas vezes ele impõe a conversa. Uma companhia aérea, no direito do consumidor, por exemplo, muitas vezes esse direito, a pessoa compra a passagem, levando em consideração no relação do passageiro, companhia aérea, com o direito do consumidor, o passageiro compra a passagem e se ele quiser mudar o voo dele, ele vai ter que pagar uma taxa abusiva. E é aí que entra os direitos fundamentais, que asseguram direitos mínimos a essas pessoas em relação com quem teoricamente está numa posição de vantagem ao particular que está sendo lesado. Então pensem comigo o seguinte, quando você vai pedir demissão de um emprego, o empregador pode muito bem demitir e não pagar seus direitos, ele pode também te demitir e querer não pagar seus direitos alegando uma justa causa, e aí o Estado entra nessa relação para dizer o seguinte, só um pouquinho, nem tudo é justa causa, não é porque ele ficou doente e ele não serve mais para você que você pode demiti-lo por justa causa. Então nessa relação, o Estado vai interferir de forma a garantir que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição sejam assegurados, ainda que numa relação entre particulares, mas que um esteja numa posição de superioridade coercitiva em relação ao outro. Digamos que seja assim um exemplo. Certo, pessoal? Então, considerando as dimensões, as características, a aplicabilidade, as dimensões do direito constitucional, dos direitos fundamentais aplicados na Constituição, a gente tem esses exemplos e essas são as características mínimas que a gente tem que observar quando a gente for estudar o artigo 5º, certo? Espero que tenham entendido, que tenham gostado e até o próximo.